quero convidar você a abrir no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos da palavra do Senhor. Nós vamos ler Atos capítulo 1, nós vamos ler o versículo 5 até o versículo 8. Nós estamos falando da série Minha Vida em Chamas para Deus. E nós vamos continuar essa série falando sobre isso. E hoje tem algo muito especial, com certeza. Vamos lá? Atos 1:5. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com água não muito depois desses dias. Não é isso que está escrito aí? O que está escrito aí? Sereis batizados com o Espírito Santo. Então, versículo 6, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Gente, que versículo lindo da palavra do Senhor. Ah, pastor, mas eu já li esse versículo 500 milhões de vezes. Mas tem feito sentido na sua vida? Ele precisa fazer um sentido na sua vida. E o tema de hoje, que nós vamos estar falando sobre, dentro da série, é: você está sendo procurado. Pastor, mas como assim eu estou sendo procurado? Você está sendo procurado por Deus. Deus procura homens e mulheres com os corações cheios da presença de Deus, cheios do poder de Deus. Mas o detalhe é que você vai ver daqui a pouquinho o que eu vou estar dizendo, mas você já pega aí, meio que fica atento, porque da mesma forma que você está sendo procurado por Deus, Deus está procurando homens e mulheres cheios do Espírito Santo, o inimigo também está te procurando para apagar o que está sendo aceso em sua vida. Ou seja, o Espírito Santo, ele vem sobre nós, nós acendemos, a chama começa a estar firme, forte na nossa vida, e Deus nos acha. No momento que Ele nos acha, o inimigo também talvez nos ache, para apagar exatamente o que Deus está trazendo para você. Olha só que coisa interessante. Eu posso ser cheio do Espírito Santo e ser testemunha viva para expandir o reino de Deus. Isso é algo que não tem como você mudar. Ou você está cheio do Espírito Santo e vai ser uma testemunha de Deus, ou você vai estar cheio do Espírito Santo e não vai fazer nada. E isso é algo que Deus não está procurando. Deus está procurando homens e mulheres que venham ser cheios do Espírito Santo para expandir o reino de Deus, para expandir o reino daquele que nos ama, daquele que está nos amando todos os dias. Como eu disse, o diabo, ele está à procura de corações em chamas para apagar esta chama que o Espírito Santo está trazendo na minha vida e na sua vida. George Peters disse o seguinte: Deus, a igreja e o mundo estão procurando pessoas com corações cheios do Espírito Santo e em chamas para Ele. Por quê? Porque o mundo, o nosso globo, mais de 8 bilhões de pessoas, o globo procura pessoas cheias do amor de Deus, cheias de compaixão, cheias da paixão da glória de Deus e pelo Evangelho de Jesus Cristo, e cheias de amor e paixão pelos perdidos. Deus procura isso, mas as pessoas que estão no mundo, elas estão nos olhando e estão procurando isso. Elas estão procurando pessoas dessa forma, cheias de amor, de compaixão, paixão pela glória de Deus, paixão pelo Evangelho de Jesus Cristo, paixão pelos perdidos. O fato disso daí é: qual é a resposta que eu vou dar para Deus diante disso que Ele coloca para a minha vida e para a sua vida? Eu vou dizer: Deus está procurando a minha vida.
Para quê? Eu preciso estar cheio do amor de Deus, eu preciso estar cheio da compaixão das pessoas e por pessoas. Quantas pessoas nós o passamos durante toda essa semana e que precisavam de apenas uma palavra para que eles pudessem ter, pode-se dizer, até a vida transformada. Quantas pessoas? Eu vou dizer aqui, vou dar o exemplo, me permito usar o exemplo de quem trabalha na área da saúde. Quantas pessoas vocês tiveram contato, que talvez, quando você voltar amanhã no seu trabalho, ela já não está mais lá. Então, o que Deus procura da igreja é exatamente disso, porque a resposta de Deus ao mundo de indiferença, materialista, frieza e de tanta zombaria com o evangelho de Deus, é Deus procurando, e a resposta de Deus é a minha vida e a sua vida cheia do Espírito Santo de Deus. Pastor, mas eu tenho vergonha de falar de Jesus, eu tenho vergonha de estar falando ali. Peça para que o Espírito Santo te encha e fale, lance a semente e procure usar de certa forma algo que possa potencializar aquela conversa em algo produtivo. Então nós precisamos pegar isso. Por que nós precisamos fazer isso? Porque o mundo, ele está esperando a nossa resposta. Como cristãos, nós precisamos dar resposta ao mundo. E como isso vai começar? Simples, começa aqui, no púlpito. Começa no púlpito. Eu preciso estar cheio da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. Depois, começa nos ministérios. Vai em todos os ministérios. Começa no seu trabalho. Começa nos seminários teológicos. Começa nas universidades. Vai para as casas e para os membros da sua família. Você pode ser usado por Deus na sua família. Use a criatividade que o Espírito Santo te dá. Use a criatividade. E hoje você tem muitas coisas de criatividade para dar, para falar de Cristo no meio de uma situação totalmente conturbada. Vou dar um exemplo aqui. Talvez o seu cunhado ou a sua cunhada gosta de esporte. Comece pelo esporte. E do esporte você conduz essa pessoa para a palavra de Deus. Nossa, eu gosto tanto de cozinha. Vai na cozinha, irmão. Opa, faz receita de panqueca doce, que é facinho de fazer. Vamos fazer aqui uma receita. E olha só, você viu como misturou aqui o negócio? Olha só, mas Deus pode fazer algo muito poderoso diante dessa mistura. Deus pode misturar amor com paixão, com alegria. E você entra de uma forma em que você começa a falar do amor de Deus. E nós precisamos disso. É necessário uma igreja inflamada, ativa, guiada por pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E aqui eu abro um parênteses, que eu tive uma reunião sábado com alguns pastores, e um pastor muito sábio, de sabedoria, com muita sabedoria, ele disse o seguinte: nós temos, como pastores, estar preparado para o sofrimento que vai vir. Eu assustei quando ele disse isso. Falei, mais? Mas vai vir um sofrimento que vai atingir pastores. Porque atinge os pastores, atinge a igreja. Mas olha só que coisa interessante, quando você começa a ligar aquilo que foi dito ontem na reunião, e você começa a ligar as coisas que estão por vir, vai vir grande sofrimento sobre a igreja, e nós temos que estar preparados. Porque John Wesley disse o seguinte: se o ministro queimar pelo fogo do Espírito Santo, outros vão aparecer para ver esse fogo. E John Wesley era assim. John Wesley, aonde ele ia, ele trazia muitas pessoas para perto dele. E por que nós precisamos do Espírito Santo? É simples, anota aí: estimular o cérebro. Porque você começa a buscar conhecimento da palavra de Deus.
coisa que você não entendia, você começa a entender. Aí você precisa do Espírito Santo para impulsionar as suas emoções no sentido de trazer equilíbrio. Você precisa do Espírito Santo para penetrar na sua língua. Você precisa do Espírito Santo para trazer uma vibração na sua vida tão grande que as pessoas olhem e falem: você tem Deus, você tem Cristo. Nós precisamos do Espírito para vibrar naquilo que nós estamos fazendo, porque os dias são maus, os momentos que nós estamos passando são difíceis, mas nós temos que vibrar diante disso, de uma conquista qual for, grande ou pequena, média, curta, longa, ou já celebre as ações, celebre isso na sua vida. Por quê? Qual é o erro? Nós desmerecemos as coisas pequenas que Deus nos dá. Nós temos que celebrar a Deus, nós temos que celebrar quando Deus dá o pouco e celebrar quando Deus dá o muito, porque Ele é Deus. Precisamos do Espírito Santo para expandir o nosso potencial intelectual. Precisamos do Espírito Santo para juntar a lógica com a retórica, e aí sermos usados por Deus. Quando você une isso, o seu conhecimento, aquilo que o Espírito Santo vai fazer, do seu interior, não só vão fluir rios de água viva, mas do seu interior irão fluir rios chamejante ou flamejante do fogo de Deus. Você vai ver que esse rio vai contagiar, você vai ver que esse rio vai inflamar, que esse rio vai mudar a sua história, que esse rio vai mudar o seu jeito, vai mudar a sua situação. E é isso que nós precisamos, é isso que a igreja precisa. Por isso, eu vou orar assim, a partir de hoje. Se você quiser, depois nós vamos fazer essa oração junto. Mas eu vou orar assim: Senhor, incendeia-me, atiça-me, eu te peço. Enquanto o mundo perece e segue o seu caminho, sem objetivo, sem paixão, dia a dia, peço-te, incendeie-me, Senhor, atiça-me, Senhor. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, amém. E eu creio nessa oração, eu creio nisso, porque se a minha resposta for sim, nós vamos conseguir tudo com esforço e com sacrifício. Agora, isso aqui é fantástico, gente, anote aí: para o sacrifício, não basta a madeira, não basta o altar, e não basta o sacrifício. Se você tiver madeira, se você tiver altar, e tiver o sacrifício, mas não tiver fogo, de nada serve. Então, que nessa noite você possa ser, ou pegar a madeira, que você possa fazer o seu altar, e que através do sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, que é o culto seu racional, é o nosso culto racional, sejamos o fogo para queimar todo o sacrifício no altar. A prova que Elias fez para com Deus no Monte Carmelo foi, junto com os profetas de Baal, lá em 1 Reis capítulo 18 e 19. Ele diz assim: então vamos fazer o seguinte, profetas, aquele que é Deus, que for Deus, vai vir e vai lamber toda a água em volta desse altar. Os profetas tentaram. Você sabe por que eles tentaram? Porque não havia fogo neles. Não havia fogo neles. Não tinha fogo no coração deles. Eles tinham um fogo estranho que partia de Jezabel. Eles tinham um fogo estranho. Mas por que Elias, quando orou, desceu fogo do céu, lambeu toda aquela água ao redor do altar, e as pessoas que viram aquilo declararam: só o Senhor é Deus. Por que aconteceu isso? Porque havia fogo no coração de Elias. Havia fogo no coração de Elias.
Havia paixão por Deus no coração de Elias. Havia algo diferente no coração de Elias, e esse algo diferente precisa ter no nosso coração, para que nós sejamos inflamados, e quando nós estivermos posto à prova, as pessoas olhem e digam: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por que nós precisamos do fogo? Estimular a nossa insensibilidade. Precisamos do fogo para nós termos zelo pelos não cristãos. Precisamos do fogo pelas coisas de Deus. Precisamos do fogo para sair da superfície e entrar na profundidade e no inescrutável de Deus. Está lá em Romanos capítulo 11, versículo 33, ó profundidade das riquezas, do saber e conhecer de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, aí você vai ler que eu não lembro todo o versículo, mas é 11:33, Romanos 11:33. Precisamos sair dessa superficialidade e entrar nas profundezas de Deus, nas coisas relacionais do Senhor. E por que Deus está falando isso para nós? Porque nós precisamos entender que Deus não muda. O mesmo Deus do Monte Sinai que envolveu Moisés até a sua face irradiar Deus, é o mesmo Deus que está aqui hoje, que pode envolver você com o fogo dele, e você pode ter a sua face irradiando Deus, e quando você chegar na sua família, no seu trabalho, as pessoas vão ver: há coisa diferente em ti, alguma coisa aconteceu no seu coração, tem alguma coisa diferente em você. Mas não basta eu falar, você precisa crer naquilo que eu estou dizendo. Porque eu sei que se eu amar o Espírito, e se eu buscar o Espírito Santo, eu vou irradiar Deus, eu vou transparecer Deus. E olha só que coisa interessante, qual é o erro que nós cometemos? Buscamos Deus nas fontes erradas, buscamos Deus nos lugares errados, e muitas vezes, o buscar o poder, e querer buscar o poder, traz um custo, e uma pena muito alta, que é a perda da sua família. Porque tudo tem que ter o quê? Equilíbrio. A palavra do Senhor diz: de que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? De que adianta eu ganhar Atibaia para Cristo e a minha família estar totalmente destruída? Precisamos focar no que é certo. Tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu propósito, tudo tem o tempo de Deus, e muitas vezes nós precisamos cuidar daquilo que Deus tem nos dado, daquilo que Deus tem passado para cada um de nós. Eu vou dar um exemplo. Muitas vezes nós estamos buscando, querendo, buscando, batalhando, querendo, e nós esquecemos das coisas mínimas que Deus nos dá. Sabe o que é? Para quem tem família, os nossos filhos. Esquecemos dos nossos filhos. Não, mas eu quero o poder de Deus. Mas esquece do pequeno, esquece do adolescente, esquece do jovem, esquece dessas pessoas. E aqui tem um erro muito grande. Nós não podemos perder a nossa família, porque nós achamos que isso é importante. O importante é a família, o importante é Deus. Segunda coisa mais importante é a minha família. A terceira coisa mais importante é o meu trabalho. A quarta coisa mais importante é a congregação ou a igreja a qual eu frequento. Você percebe que o trabalho não está depois da igreja, a igreja está depois do trabalho? Você sabe por quê? Porque a igreja não vai trazer mantimento para colocar na tua casa e cuidar da sua família. E quem cuida da sua família é você, é o seu trabalho. E nós muitas vezes invertemos isso. E quando nós estamos invertendo isso, eu quero alertar você aqui a uma coisa muito importante. Tome cuidado para que você não deixe os pequeninos vulneráveis a Satanás.
Tome cuidado. Porque Satanás quer que você inverta esse valor. Satanás quer que você faça tudo ao contrário. Quantas vezes eu precisei colocar o pé no freio? Quantas vezes eu precisei colocar o pé no freio e dizer: para, não posso ser assim. Não vou fazer isso porque eu sei que eu estou indo para um campo perigoso e eu vou perder a minha família. Já contei isso várias vezes para você. Eu louvo a Deus pela vida do Silvano que me orientou. E eu tinha o Mateus com, acho que 5 anos, nem isso, 4, 5 anos. Hoje está com 28, vai fazer 28. Então tudo que você for fazer, não estou dizendo que você vai sair daqui agora, eu vou buscar o poder de Deus, eu quero o poder de Deus, eu quero sacrifício, eu quero... Não. Cuide da sua família. Cuida dos seus. Porque quando você faz isso, Deus abençoa a sua vida ao ponto de encher você com a presença dEle. Porque família é uma instituição criada por Deus e que nunca vai falir. E nós precisamos entender isso. Olha só, John Eckhart diz o seguinte, não sei se eu pronunciei certo o nome desse cara aqui, mas John Eckhart, não sei se é assim que fala, diz: o Senhor Deus está ajustando a voz profética nesses dias, para que não venhamos a inverter a mensagem no púlpito. Tem que se ajustar, e temos que ajustar a voz profética. Você sabe por quê? Qual é a função do profeta? Quem sabe? A função do profeta é trazer coisas futuras, é trazer revelações, Você tem certeza disso? Você sabe 2 coisas importantes que o profeta precisa fazer? E o profeta precisa fazer 2 coisas importantíssimas na vida deles. Primeiro, advertir os pecadores de suas decisões. E segundo, encorajar os justos a resistir firme diante da sua jornada. É isso que o profeta precisa fazer, irmãos. Porque olha só, A.W. Pink disse o seguinte: a pregação do evangelho do evangelho moderno, a pregação do evangelho moderno criou um Deus sem ira e um homem sem pecado. Você sabe por quê? Porque parou no púlpito, o púlpito parou de se falar sobre o pecado. O pecado leva para o inferno. Agora, se você está bem com Deus, eu quero te encorajar, permaneça firme. Permaneça firme. Não podemos produzir o fogo santo sem antes se humilhar na presença de Deus em total rendição, confessando a nossa necessidade. Você sabe por quê? Porque aquela oração que eu fiz vai ser a minha declaração hoje, para que o inferno saiba e para que o mundo espiritual saiba: eu quero Deus, eu quero o Senhor, independente de qualquer coisa. Mas eu não vou chegar sozinho, a minha família vai chegar junto comigo. As pessoas que estão próximas vão chegar junto comigo, porque eu estarei irradiando o poder de Deus. E na próxima semana eu quero falar de 3 poderes que pode parecer na sua vida e que eles farão toda a diferença. 3 poderes: o poder absoluto de Deus, o poder da expansão e o poder do serviço de Deus. Isso faz toda a diferença para quem quer ser cheio do Espírito Santo de Deus. Deus está procurando corações em chamas. E a minha pergunta para você nessa noite é a seguinte: Ele está procurando, Ele vai achar? Ele vai achar corações cheios, incendiados, extremamente transbordando na presença dEle?
E se ele achar, que você continue firme. Mas se ele não achar e ainda continuar procurando, eu vou dizer, você tem uma oportunidade tremenda nas suas mãos de experimentar mais de Deus. E é isso que nós precisamos fazer. Eu fiz aquela oração. Eu falei, Senhor, incendeia-me, atiça-me, enche-me, Senhor. A minha pergunta é, você gostaria de fazer essa oração? Você gostaria de declarar isso nessa noite? Na sua vida, você que está me assistindo em casa também pode fazer isso. A câmera está olhando tudo para cá, não vai ver você, quem vai ver você sou eu. Quem gostaria de fazer essa oração, levanta as mãos. Dizer assim, Senhor, incendeia-me, incendeia-me. Cada vez mais, Senhor, incendeia-me. Amém. Nós te louvamos nessa hora, te bendizemos, ó Deus, por este momento maravilhoso. Senhor, nós estamos entendendo que existe sim, ó Deus, algo muito especial em nossos corações. E esse algo especial, ó Deus, o Senhor tem declarado para nós que o Senhor quer inflamar, encher, trazer algo poderoso, muito mais, muito maior em nosso coração. Nós temos o Espírito e necessitamos cada vez mais desse novo, deste reavivamento para a tua honra e para a tua glória. Senhor, que a doce presença do teu Espírito Santo esteja em nossos corações. Enche, Senhor, inunda, inflama, transborda, que do nosso interior flua um rio de água viva, que do nosso interior flua um rio flamejante, ó Deus, um rio de fogo, Pai, para destruir toda a obra do pecado, toda a obra de Satanás, que venha cair por terra, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te glorificamos nessa noite, porque, ó Deus, que o Senhor possa mexer com o teu povo, que teu Espírito Santo que está aqui, mexa com o teu povo, ao ponto, ó Deus, de eles sentirem a tua presença. Deus, estamos sentindo a tua presença aqui nessa noite, Senhor, e eu tenho a plena convicção de que o Senhor está aqui, a começar em mim, ó Deus. Eu quero realmente, ó Deus, fazer com que esta oração que eu acabei de falar agora de pouco, seja a oração não só minha, mas seja a oração do teu povo. Senhor, todos os dias nós vamos fazer esta oração, porque eu creio, eu sonho, e eu tenho a certeza que está no teu coração também, Senhor, uma igreja cheia do teu Espírito Santo, uma igreja ativa, uma igreja pronta, uma igreja disponível para o Senhor, Pai, uma igreja que ama o Senhor, que ama a cruz, que ama a Jesus. Senhor, nessa noite, faça isso em nossos corações, Pai. Incendeia-nos, ó Deus, incendeia-nos, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Incendeia-nos, ó Deus. Ó Pai, mova com teu coração, com a tua mão agora, Senhor, e encontre os corações em chamas, ó Pai, em nome do teu Filho amado Jesus. Você que quer fazer essa oração, eu vou fazer aqui, eu vou ler e você vai estar repetindo, que você possa repetir a oração. Se você deseja, diga assim: Senhor Jesus, incendeia a minha vida, atiça a minha vida, eu te peço. Enquanto o mundo perece e segue o seu caminho, sem objetivo, sem paixão dia a dia, peço-te, Senhor, incendeia-me, Senhor, atiça-me, Senhor. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Amém.